Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o debate aí, onde o Nicola colocou o Palmeiras e o Botafogo como principais candidatos aí ao título brasileiro. Até tirou o Fortaleza, né? Tirou o Fortaleza da briga. Eu não concordo, para mim o Fortaleza tá na briga do brasileiro ainda. Mas ele colocou o Botafogo e o Palmeiras. E teve até um comentarista ali que discordou também da fala do Nicola. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Botafogo, que vai disputar no mínimo 2 jogos da Copa Libertadores, esse jogo prévio ao Botafogo é um jogo de risco. E o Palmeiras não vai ter nenhum jogo de risco até o final do campeonato. Mas você quer dizer que o Arthur Jorge é fraco? Não, eu quero dizer que o Botafogo até tem substituição, reposição, até tem 2 jogadores por posição, de nível que dá pra gente falar competitivo. Mas eu acho que o Palmeiras se beneficia, sempre trouxe isso aqui, Elia. A saída do Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores beneficia o Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. O Abel sabe trabalhar esse momento de parada. Mas peraí, ô Jorge, deixa eu só te questionar em relação a um ponto. Primeiro que o Abel não vai poder mais reclamar de calendário. Pois é. Porque agora ele não tem mais Copa do Brasil nem Libertadores e ainda tem data FIFA. Então vamos realmente comprovar o que é que ele faz em 10 dias de trabalho. E a tabela ajuda demais o Abel nesse momento. Ajuda demais. Vai pegar o Criciúma, pegou o Cuiabá, foi fácil, vai pegar o Criciúma no próximo jogo. O Atlético Paranaense eu acho que era o jogo mais difícil, na minha opinião, no Abel nessas 4 rodadas. E ele passou fácil pela Mas espera um pouco, ainda ele tem uma diferença de pontuação. 3 pontos a menos. 3 pontos a menos, com o mesmo número de jogos que o Botafogo e um jogo a mais do que o Fortaleza. Você está tirando o Fortaleza de player do mercado? Você está querendo fazer média com o torcedor do Fortaleza. Eu não estou querendo fazer média. A campanha do Fortaleza é espetacular. A temporada do Fortaleza, mais uma, é muito acima de qualquer expectativa. Parabéns ao Voivoda, parabéns ao Marcelo Mas você acha que chegou no limite? Se estiver... Você está determinando que o Fortaleza chegou no limite? Eu acho que o Fortaleza vai brigar por vaga em Libertadores e é esplêndido. Porque essa campanha ainda se acumula à da Sul-Americana com chances reais de título. O Campeonato Brasileiro, para mim, é uma grande maratona, 42 quilômetros. E aí você depende não só de elenco, mas de muita qualidade. Botafogo e Palmeiras hoje, para mim, são os grandes favoritos. Eu detesto ficar em cima do muro. Não gosto de comentarista que não se posiciona. Mas para mim, hoje, Botafogo tem 50% de chance de título, o Palmeiras 50%. Quer dizer que você está tirando o Fortaleza, que lidera o campeonato, porque se o Fortaleza tem um jogo a menos e ele ganha o seu próximo jogo, que em tese é muito factível que ele possa ganhar, esse jogo que é o que está abaixo, que é o que falta para ele, ele fica com 1 ponto à frente do Botafogo na tabela, com 4 pontos à frente do Palmeiras, e você está dizendo então a gente vai fazer o seguinte... Você está dizendo que o Fortaleza não tem nenhuma chance de ser campeão brasileiro. Eu acho que hoje a chance se resume a Botafogo e Palmeiras. Mas eu vou sugerir algo para você que você curte. Vamos apostar o melhor vinho que você puder, e eu aposto o melhor vinho que eu puder. Mas aí eu levo desvantagem. Não, mas você está falando... Eu levo desvantagem, porque você vai vir com o vinho, com todo respeito, você vai vir com o vinho que é o melhor que ele pode. O Salve me ajuda. Então vamos fazer assim, aí eu vou vir com o melhor que eu posso. Eu e o Salve vamos nos juntar. Vocês se unem. A gente se junta e garante o melhor vinho possível para os dois. Tá bom, aí já melhora. E você fica com o meu melhor. E a gente, mas é assim, com todo respeito ao Fortaleza, o trabalho é brilhante, mas o Palmeiras e o Botafogo estão em outro nível de investimento, de qualidade de elenco. E eu acho que dá para excluir o Flamengo dessa briga pelo fato de o Flamengo estar vivo em outras 2 competições. E o Tite claramente mostra que ele está bem mais preocupado com Libertadores e com Copa do Brasil do que com o Campeonato Brasileiro. Isso me parece muito claro. Dá para... Nós vimos a tela. Nós vimos a tela de como o Flamengo jogou. Você comparou aí os 2 jogos. Agora, esse momento do Palmeiras é um momento de alta, Elia. A eliminação do Palmeiras ajudou. O Palmeiras, para mim... O Nicola não gosta de ficar em cima do muro e deu 50% e 50%. Mas espera um pouquinho. Mas isso é em cima do... Eu nunca vi um muro maior do que 50% para os 18 times. Eu também não gosto de ficar em cima do muro, então eu vou dar pro Botafogo 49 e pro Palmeiras 51. Fala você então. Para mim o Palmeiras... Eu digo que para mim hoje eu dou 40% de chance de probabilidade pro Botafogo ser campeão. Eu dou
30% de possibilidade para o Palmeiras ser campeão e 20% de possibilidade para o Fortaleza. Não. Pro Fortaleza. Ou 10. 10 pro Flamengo, é isso? Não, 40, 30, 20, 40, 30, 20 e 10. Aí O 10 Flamengo pra tem quem? 10%. Tá. O Flamengo tem 10%. Ou seja, você é o campeão do muro. Você tá reclamando que eu dei 50, 50. Não, Eu tô pus só 2, você dizendo tá que por 4. você dá 50 e 50, você não tem nenhum palpite. Não, O meu é 40% pro Botafogo, eu dou 30% pro Palmeiras, dou 20% pro Fortaleza, que eu entendo que possa acontecer, o que já aconteceu com o Atlético Paranaense, inclusive. Ô Elia, e pode voltar a acontecer. Você sabia que o Fortaleza agora se tornou o primeiro time nordestino a liderar o retorno do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos? Isso é fato. É brilhante o que eles estão fazendo. Mas uma hora você retira totalmente o Fortaleza. Agora você fica querendo empavonear o Fortaleza. Não, eu tô falando. O Fortaleza vai pro 7º ano consecutivo na primeira divisão do futebol brasileiro. Nunca, desde que o campeonato teve essa fórmula, um time nordestino havia ficado 7 temporadas. O que eu quero dizer é o seguinte: o trabalho do Fortaleza, por mais que ninguém vá admitir isso lá, o objetivo não é ser campeão brasileiro. O objetivo é estar entre os líderes. Se o Fortaleza mas se eu tiver na boca da botija para ser campeão brasileiro, eu vou falar, peraí, eu não quero ser campeão brasileiro. O vinho, a gente eu não quero ser campeão brasileiro. Você está descartando totalmente o Fortaleza, Salvo, não fica em cima do muro, não. Você falou que o Fortaleza não tem chance nenhuma. Do título, tô descartando. Você está descartando. Agora o Fortaleza... Bom, grava isso aí, Léo. Os dois estão descartando o Fortaleza totalmente da disputa do título. Qual que é o vinho que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com um chateau de grande qualidade. Grave isso aí, Léo, e pede pro Léo depois resgatar as minhas opiniões de quem classificaria na Copa do Brasil, no Corinthians e Grêmio, no Corinthians e Bragantino. Pede para resgatar tudo isso. Não tô lembrando, não. Eu não tenho essa memória toda. O Léo tá gravado lá. Eu não tenho Mas, essa assim, memória. O Léo tava até de folga. Para mim, Elia, o Fortaleza se classifica entre os 4. Também acho. Eu acho que o Fortaleza classifica direto para a Libertadores. Eu digo que o Fortaleza sobe no pódio, fica entre os 3 e tem, na minha opinião, já disse aqui, 20% de probabilidade de ser campeão brasileiro, o que é bastante para um time que é o mais forte do Norte e do Nordeste, que faz uma campanha brilhante, mas que não está satisfeito com a campanha brilhante. Ele pode almejar mais e pode chegar. E quando você chega, é difícil tirar a boca da botija. É muito difícil. Agora juntos, porque temos muitos nomes, eu não vou nem ler aqui, isso aqui fica só a título de curiosidade, mas foram 101 nomes, ultrapassamos mais de 100 jogadores chegando neste final de janela. Que crise dos clubes, hein? Aqui alguns exemplos, então a gente está vendo quem é que foi as compras, quem foi mais agressivo, quem batalhou mais. Por exemplo, o Cruzeiro já foi mostrando esses nomes gradativamente, mas o Botafogo mostrou qualidade nesse final de janela. Então é um time que ocupa a liderança da competição, está na Libertadores e se reforçou com atletas bem conhecidos e renomados. O Flamengo também colocou a mão no cofre, abriu o cofre, gastou dinheiro, principalmente pela possibilidade das lesões e as ausências de jogadores importantes para o Tite. E vimos que o Cruzeiro, com a nova SAF, também trouxe nomes que são valorizados no nosso mercado. Agora com vocês a pergunta é a seguinte: quem foi o mais agressivo, quem foi o mais assertivo na janela de transferências, hein, Capela? Flamengo. Para mim, contratou em qualidade acima dos outros, em menor quantidade, se a gente for comparar Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Atlético Goianiense, entre outros clubes aqui. Vem cá. Alcaraz, muito bom jogador. Cartão de visitas não foi dos melhores, né? A esquerdinha dele anda, hein? Não foi? A esquerdinha dele anda bem. Alcaraz? É, o tenista. A esquerdinha dele... O tenista. Não, não, também, foi eliminado agora. Tá falando do tenista. Ele tá com problema mental lá no US Open. O Alcaraz, para mim, é muito bom jogador. O cartão de visitas não foi dos melhores, que não foi bem, né? No estádio do Corinthians e tal. O Gonzalo Plata, que o Corinthians tentou, mas muito e não conseguiu, que é bom jogador também. Chega pra mim, vestir a camisa e ser titular. Eu acho que ele tem condições pra isso. Titular? Porque o Everton Cebolinha tá fora, então acho que o Flamengo ele tem certas carências. O Bruno Henrique não é mais aquele Bruno Henrique de 2019. Mas o Luiz Araújo tá jogando bem. Tá jogando bem, mas eu acho que tem essa brechinha. Fagner. Michael, que infelizmente se machucou. Baita contratação, todos os clubes do futebol brasileiro queriam. E pra mim, a melhor contratação dessa última janela, disparado, o Alexandro. Mas vai gastar a bola no futebol brasileiro. Eu tinha algumas ressalvas quando ele jogava no futebol europeu, muitas vezes caindo mais como zagueiro, mais como lateral. Na seleção brasileira nunca conseguiu se consolidar como um grande lateral esquerdo, mas no futebol brasileiro vai ser titular incontestável desse Flamengo. Para mim, o Flamengo foi o melhor. E deixou uma boa impressão na Juventus, lá na Itália, não é? Agora, Chico Garcia, para você. O Flamengo fez uma boa janela, mas eu fico entre o Botafogo e o Cruzeiro, pela interferência no time.
Porque se a gente analisar os jogadores que o Botafogo trouxe, e até antes dessa janela, mas a gente está analisando mais especificamente essa janela, né? Porque já tinha trazido o Luiz Henrique, por exemplo, que faz uma diferença absurda. Mas o Igor Jesus, na ausência do Júnior Santos, cara, que foi um cara que chegou de graça. Ele estava lá nos Emirados Árabes, o Botafogo já tinha acertado um pré-contrato, surgiu muito bem no Curitiba. De repente estava lá, chegou em 13 jogos, ele marcou 6 gols. Ele chegou com uma influência muito direta no time. E é um time que está ajustado, né? Agora o Alex Telles ficou livre no mercado, os clubes se estapearam, foi lá o Botafogo, não, vem, é meu. E o dinheiro que o Botafogo está investindo, né? O Matheus Martins. Que saiu machucado na última partida contra o Fortaleza. Aí você já vem com um cara como o Alex Telles para substituir. Bizarro. O Cuiabano até saiu barato, porque o Grêmio não utilizava e em determinado momento foi titular do time. O Almada, olha o custo do Almada, cara, 20 milhões de euros. O Matheus Martins, 10 milhões de euros. E o Cruzeiro, por isso que eu fico entre os dois, mas eu ainda escolheria o Botafogo. Mas a janela do Cruzeiro é espetacular porque ela mudou o time de patamar, na minha opinião. Sgarbi. Se eu fosse falar um jogador, seria o Thiago Silva, para destacar. A principal contratação da janela para mim é o Thiago Silva. Para mim, quando a gente fala em mudança de patamar, o Fluminense estava ali na lanterna, cresceu muito com a chegada do Thiago Silva. Até os números estão aí, né? De gols sofridos depois que ele chegou, enfim. Para mim é a principal contratação. Só que é muito difícil falar em nomes e não pensar no Botafogo. O Botafogo fez contratações assim que seriam titulares em qualquer time do Brasil. O El Arouche, não sei falar direito o nome dele, que é um francês, mas é um jovem super promissor, que é muito raro ver chegando da França aqui no Brasil, um francês super promissor. Vitinho, muito bom jogador. O Almada também é um cara que tem mercado em muitos clubes no mundo. Então, para mim, o Alex Telles também, lateral que há pouco tempo era de seleção brasileira. Para mim, é assustadora a janela do Botafogo. Olha, a gente vai continuar batendo esse papo, Ulisses, o Dedé. Bora, superar desafios parece ser a sina de Abel Ferreira em seu trabalho no Verdão. Domingo passado, depois do Palmeiras ganhar do Atlético Paranaense e quebrar um jejum de 6 jogos sem vencer como visitante, veio o recado. Uma coisa é o barulho de fora e nós temos que perceber tudo o que se passa, perceber o treinador que o Palmeiras tem, perceber que clube é o Palmeiras, perceber a história do Palmeiras, perceber os processos e, mais que tudo, perceber o que é o futebol. O futebol é um jogo, umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder. A busca pelo tri segue com o time mantendo o equilíbrio de anos anteriores. Neste momento, o Verdão é o 4º colocado do retorno, 3º na classificação geral do Campeonato Brasileiro e tem uma vantagem em relação aos outros times com quem disputa mais diretamente o título. Apenas uma competição para pensar. O líder Botafogo está na Libertadores, o Fortaleza em segundo segue na Sul-Americana e o Flamengo na 4ª posição divide as atenções com a Copa do Brasil e a Libertadores. Temos objetivos presentes e temos também sonhos futuros que temos que começar a pensar neles, a trabalhar neles. Ter um craque como Estevão ajuda. O atacante não só é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, como também o jogador do elenco que mais finaliza, mais dá assistências e mais dribles acerta na competição, sem falar do elenco cheio de alternativas. Ter praticamente 2 jogadores do mesmo nível para cada posição permite experiências que normalmente não afetam a estrutura. Nós sempre encontramos uma forma de jogar, o futebol nunca uma equipa nunca está acabada, há sempre momentos de forma de jogadores, há sempre momentos de dinâmicas da equipa que os nossos adversários começam a detectar e nós temos que estar constantemente a jogar aqui ao jogo entre o gato e o rato. Mas sim, é verdade, os jogadores não estão sempre a top, por isso é que temos 26 e 27 jogadores. Há mais de um mês sem perder no Brasileiro, o Verdão chegou a 3 vitórias seguidas, 5 jogos de invencibilidade. E agora terá praticamente 2 semanas inteiras para se preparar para o próximo jogo, dia 15 contra o Criciúma, no Allianz. Entre aspas, a comer o nosso arroz com feijão, que fazemos dentro do CT muito bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Há muita coisa para fazer, há muito para melhorar dentro do clube. Não sou eu que chuto, não sou eu que passo, não sou eu que defendo, não sou eu que cruzo, nem sou eu que faço golos. Sendo que todos nós sabemos que no final de contas, quando não se ganha, ou quando os resultados não aparecem, e quando temos que trocar alguma coisa, que cabe sempre ao treinador. Por estar apenas no Campeonato Brasileiro, para você o Palmeiras é favorito para essa competição? Um dos, né, Loirão?
Assim, sempre foi o favorito. Desde o começo do Campeonato Brasileiro, se a gente fizesse aqui a pergunta ou a pesquisa, a gente colocaria Botafogo, colocaria Palmeiras, os times que estão lutando aí pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo. Fortaleza que apareceu aí. Uma surpresa para mim, né? Apesar do bom trabalho, mas uma surpresa. Não é diminuir o trabalho do Vojvoda nem da gestão do Fortaleza, que por certo é uma das melhores do futebol brasileiro. Mas eu não esperava o Fortaleza hoje lutando pelo título brasileiro. A minha opinião. Aumentou esse favoritismo, aumentou essa responsabilidade, porque só tem, no caso do Palmeiras, só tem um Campeonato Brasileiro. Então tá aí, pessoal, foi um giro de notícias aí do Palmeiras. Palmeiras que vai ter essa semana de treinos aí, vai ter a reapresentação e vai se preparar para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.